Agora, enquanto você assiste a isto, existem mais de 10.000 objetos orbitando a Terra. Satélites que mostram a previsão do tempo, que guiam seu carro, que conectam seu celular no meio do oceano. Mas como uma máquina construída por mãos humanas sobrevive lá em cima, onde a temperatura varia 300 graus em minutos, onde não existe ar e onde um grão de tinta viaja a 28.000 quilômetros por hora? Tudo começa numa sala onde até a poeira é proibida. Uma sala limpa, classe 100. Isso significa que em cada metro cúbico de ar existem no máximo 100 partículas maiores que meio micrômetro. O ar que você respira agora tem 35 milhões. Para entrar, cada engenheiro passa por um ritual. Touca, máscara, macacão selado. Luvas duplas, botas, um chuveiro de ar de 30 segundos que arranca qualquer partícula restante. Lá dentro não existe pressa. Não existe descuido. Cada ferramenta é rastreada. Cada parafuso é catalogado. Cada toque é registrado. Porque lá em cima, a 400 quilômetros, ninguém vai consertar. Eu sou Charles Moraes e irei te levar até a órbita do nosso planeta e desvendar como são feitos os satélites. E antes de mais nada, se inscreva para ficar por dentro de tudo que nosso canal vem fazendo. Agora chega de enrolação. Aperte o cinto porque nossa jornada vai começar. Todo satélite tem duas partes: o barramento e a carga útil. O barramento é o corpo, a estrutura que mantém tudo unido e funcionando. Pense nele como o chassi de um carro, mas projetado para sobreviver a vibrações que destroem concreto e a variações térmicas que partem o aço. O material: alumínio aeronáutico e painéis sanduíche de fibra de carbono com núcleo em colmeia de alumínio. Mais leve que madeira. Mais rígido que aço. Cada painel é testado individualmente antes de ser integrado. Um satélite de comunicação típico pesa entre 2 e 6 toneladas. Um Starlink? Apenas 260 quilos. Menor, mais leve, mais rápido de construir. Essa é a revolução. Lá em cima não existem tomadas. A única fonte de energia é a mesma que alimenta toda a vida na Terra: o Sol. Os painéis solares de um satélite são feitos de células de arseneto de galho tripla junção, um material que converte até 32% da luz solar em eletricidade. O dobro dos painéis da sua casa. Cada painel é dobrado como um origami industrial. Cabe dentro do foguete comprimido, dobrado contra o corpo do satélite. Quando chega à órbita, um comando elétrico dispara molas e dobradiças. Os painéis se abrem em sequência, como asas abrindo no primeiro voo. Esse é o momento que os engenheiros mais temem. Se os painéis não abrem, o satélite morre em horas. O barramento mantém o satélite vivo. Mas a carga útil é a razão dele existir. Para um satélite de observação, são câmeras capazes de distinguir um carro de um caminhão a 600 quilômetros de altitude. Espelhos polidos com precisão de nanômetros. Se o espelho fosse do tamanho do Brasil, a maior imperfeição teria a altura de uma formiga. Para um satélite de comunicação, são transponders que recebem seu sinal de celular, amplificam e devolvem ao outro lado do planeta em 1/4 de segundo. Para um Starlink, são antenas phased array que formam feixes de internet direcionados como lanternas invisíveis apontadas para sua casa. Cada satélite é construído para uma missão.
E essa missão define tudo: o tamanho, o peso, a órbita, o custo e o foguete que vai carregá-lo. O processador do seu celular tem bilhões de transistores e funciona a 3 GHz. O computador de um satélite, milhões de transistores a 200 MHz, 15 vezes mais lento. De propósito. Porque no espaço, partículas de radiação cósmica atravessam o silício e invertem bits aleatoriamente. 0 vira 1. 1 vira 0. No seu celular, isso causa um pixel morto. Num satélite, isso pode apontar um propulsor na direção errada. Por isso, todo o circuito crítico é triplicado. 3 computadores idênticos rodam o mesmo cálculo. Se um discorda dos outros 2, é ignorado. É democracia por sobrevivência. Cada chip é testado individualmente, sob bombardeio de partículas antes de ir ao espaço. Os que falham, ficam. Os que sobrevivem, voam. Antes de ir ao espaço, o satélite precisa sobreviver ao espaço na Terra. A câmara de vácuo térmico. Um cilindro de aço do tamanho de um ônibus vedado com pressão 1 bilhão de vezes menor que a atmosfera ao nível do mar. Vácuo quase perfeito. Lá dentro, lâmpadas infravermelhas simulam o Sol, aquecendo um lado do satélite a 120 graus positivos. Painéis criogênicos resfriam o outro lado a 170 graus negativos, simultaneamente. O satélite é cozido e congelado ao mesmo tempo. Por semanas. Cada sensor é monitorado, cada conexão é estressada. Cada material é forçado a expandir e contrair centenas de vezes, simulando anos de órbita em dias. Se sobreviveu ao vácuo, agora enfrenta o lançamento. O teste de vibração simula os primeiros 8 minutos da vida no espaço, os mais violentos. O satélite é preso a uma mesa vibratória e sacudido em 3 eixos com forças que fariam um prédio desabar. Depois, o teste acústico. Dentro de uma câmara selada, alto-falantes industriais geram 140 decibéis, mais alto que um avião a jato a 1 metro. O som é tão intenso que o ar vibra visivelmente. Paredes de concreto de 1 metro de espessura mantêm o som dentro. Por que som? Porque durante o lançamento, o rugido dos motores dentro da coifa é tão brutal que pode soltar componentes, trincar painéis solares e destruir antenas. Se algo vai falhar, é melhor que falhe aqui. Um foguete não voa. Um foguete controla uma explosão contínua e redireciona a força para baixo. Os 9 motores Merlin do Falcon 9 queimam querosene refinado e oxigênio líquido a 3.300 graus Celsius, mais quente que a superfície de qualquer planeta do sistema solar. Juntos, produzem 7.600 kN de empuxo. Traduzindo, força suficiente para erguer 770 toneladas. Dentro de cada motor, turbobombas giram a 36.000 rotações por minuto, forçando combustível e oxidante para a câmara de combustão a pressões que esmagariam um submarino. E os 9 precisam funcionar perfeitamente ao mesmo tempo. Se um falha no momento errado, a missão acaba. A margem de erro, 0. O satélite sobreviveu a todos os testes. Agora é embalado como a carga mais valiosa do mundo. Transportado em container pressurizado, com controle de temperatura e umidade, ele viaja, às vezes por oceanos, até o local de lançamento. Cabo Canaveral, situado na costa leste da Flórida, próximo à ilha Merritt. Base aérea de Vandenberg. É uma base da Força Espacial dos Estados Unidos, localizada no condado de Santa Bárbara, Califórnia. Centro Espacial da Guiana, Kourou. O Cosmódromo de Baikonur,
É a primeira e maior base de lançamento espacial do mundo, localizada no Cazaquistão e operada pela Rússia até 2050. No hangar de integração, técnicos em bunny suits acoplam o satélite ao adaptador de carga do foguete. Cada conexão verificada 3 vezes. O adaptador possui mecanismos pirotécnicos, pequenas explosões controladas que, no momento certo, liberarão o satélite na órbita exata. As 2 metades da coifa, a cápsula protetora que protegerá o satélite durante a travessia da atmosfera, são fechadas ao redor dele. A última vez que mãos humanas tocarão essa máquina. A partir de agora, ela está sozinha. Em menos de 7 horas, o foguete está vertical na plataforma. Começa o carregamento de propelentes. 500 toneladas de combustível e oxidante fluem para os tanques em menos de 1 hora. O oxigênio líquido está a menos 183 graus. Tão frio que o ar ao redor congela instantaneamente, cobrindo o foguete com uma camada de gelo branco que se desprende em cascatas. O querosene RP1, refinado até a pureza farmacêutica, preenche os tanques inferiores. Neste momento, 500 toneladas de explosivo controlado estão a 50 metros de um satélite que custou 200 milhões de dólares. Todo mundo sabe disso. Ninguém fala sobre isso. Tempo para o lançamento: menos 10 minutos. O diretor de lançamento faz a checagem final. Cada estação reporta: Go. Propulsão: Go. Telemetria: Go. Range Safety: Go. Setor de meteorologia: Go. Cliente: Go. Tempo restante menos 1 minuto. Nenhum humano controla mais nada. Tempo para o lançamento menos de 45 segundos. O foguete entra em startup interno. Pressurização dos tanques. Tempo restante para o lançamento do foguete menos 3 segundos. Ignição. 9 motores acendem em sequência. Uma cascata de fogo que ilumina o pad inteiro. Os hold-down clamps verificam que o empuxo está nominal. Tempo 0. Chegou a hora, os clamps liberam. A Terra solta o foguete. Nos primeiros 10 segundos, o foguete mal sai da torre. 600 toneladas levantando contra a gravidade. A aceleração é lenta, quase absurda. Depois, tudo muda. Conforme o combustível queima, o foguete fica mais leve. A aceleração aumenta. O céu escurece. Da cor azul para o índigo. De índigo para preto. A 80 km Mach-Q. Pressão aerodinâmica máxima. O foguete corta a atmosfera com força que dobra metal. Os motores reduzem potência para não destruir o veículo. 2 minutos e 30 segundos. MECO. Corte dos motores do primeiro estágio. Separação. Explosões pirotécnicas cortam as conexões. O primeiro estágio cai de volta para a Terra. E aqui acontece o impossível. Ele se vira, reacende 3 motores e pousa. De pé. Num drone ship em alto mar. Enquanto isso, o segundo estágio continua subindo. Um único motor Merlin Vacuum empurra o satélite para os últimos quilômetros até a órbita. 6 minutos depois, a coifa se abre e cai. Pela primeira vez, o satélite vê o espaço. Silêncio. Pela primeira vez em meses de construção, semanas de testes e 8 minutos de violência absoluta. Silêncio. O satélite flutua. Sem som. Sem vibração. Sem peso. Então, um comando é enviado da Terra. E os painéis solares começam a se abrir.
Para os engenheiros na sala de controle, este é o momento de máxima tensão. Se os painéis não abrirem, tudo foi em vão. Meses de trabalho. Centenas de milhões de dólares. Uma missão inteira. Os painéis travam na posição final com um clique que ninguém ouve. Um sinal chega ao controle de missão. Telemetria nominal. Potência nominal. O satélite está vivo. A sala explode em aplausos. Mas ele não está sozinho. Hoje, constelações inteiras de satélites trabalham em sincronia, centenas, milhares, orbitando como cardumes metálicos. A Starlink tem mais de 6.000 satélites, formando uma rede que cobre o planeta. GPS 31, Galileu 30. A cada semana mais são lançados. A órbita baixa da Terra se tornou a infraestrutura invisível da civilização moderna. Você não vê. Mas sem ela, o mundo que você conhece para. Ele começou como silício purificado num laboratório. Virou circuito numa sala sem poeira. Ganhou asas de arseneto de galho. Olhos de nanômetros. Um cérebro que vota para sobreviver. Foi congelado e cozido. Sacudido e ensurdecido. Embrulhado numa cápsula e amarrado a uma bomba controlada. 8 minutos de fogo. E depois, silêncio. Agora ele flutua. A 28.000 quilômetros por hora. Dando uma volta completa na Terra a cada 90 minutos. Ele não sabe que existe. Mas você depende dele. Neste exato momento, enquanto você assiste a isto, ele está passando sobre a sua cabeça. Chegamos ao fim dessa jornada incrível rumo à órbita do planeta Terra. E se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, pois ele ajuda o vídeo a chegar para outras pessoas. Se inscreva no Queremos Saber, comente e compartilhe. Sou Charles Moraes e foi um prazer ter sua companhia nessa viagem épica de conhecimento. Gratidão a todos por terem assistido e a Deus principalmente. Até a próxima!